Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos explorar os casos mais aterrorizantes de serial killers, suas origens e alguns fatos históricos sobre esses crimes. Vamos tentar entender o que levou esses assassinos a cometerem atos tão suspeitos e perturbadores. Preparem-se, pois o conteúdo pode ser perturbador. Ted Bundy foi um dos mais famosos serial killers da história dos Estados Unidos. Ele assassinou mais de 30 mulheres nos anos 70. Bundy era um homem carismático e atraente, o que ajudou a enganar suas vítimas. Ele frequentemente se aproximava deles com a desculpa de precisar de ajuda para carregar algo, antes de violentamente atacá-las e matá-las. Bundy nasceu em Vermont, em 1946, e passou sua infância em uma família de classe média. Ele era um estudante brilhante e obteve uma bolsa de estudos na Universidade de Washington. Lá, ele começou a assassinar mulheres, e depois de ser preso e condenado, conseguiu escapar da prisão 2 vezes. Ele foi finalmente capturado em 1978 e executado em 1989. Jeffrey Dahmer ficou conhecido como o Canibal de Milwaukee após matar 17 homens meninos entre 1978 e 1991. Dahmer tinha uma fixação em manter os corpos de suas vítimas. Dahmer nasceu em Wisconsin, em 1960, e teve uma infância difícil. Ele se tornou um alcoólatra na adolescência e se alistou ao exército em 1979. Ele foi preso em 1991 e assassinado na prisão em 1994. John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, foi responsável pelo assassinato de pelo menos 33 jovens do sexo masculino na década de 70. Gacy era um palhaço amador e frequentemente se vestia como tal em eventos infantis. Gacy nasceu em Chicago, em 1942, e foi criado em uma família abusiva. Ele passou a maior parte de sua vida adulta administrando uma empresa de reforma residencial. Ele foi preso em 1978 e executado em 1994. Ed Gein é um dos mais famosos assassinos em série da história dos Estados Unidos. Ele matou pelo menos 2 mulheres em Wisconsin nos anos 50. Gein foi conhecido por sua obsessão por sua mãe e frequentemente exumava cadáveres de mulheres para usar em suas criações macabras, incluindo uma roupa feita de pele humana. Gein nasceu em Wisconsin, em 1906, e passou grande parte de sua vida adulta cuidando de sua mãe, que faleceu em 1945. Depois da morte dela, Gein se entregou a seus instintos mais obscuros. Ele foi declarado insano e passou o restante de sua vida em um hospital psiquiátrico. Aileen Wuornos foi uma das poucas serial killers mulheres conhecidas na história dos Estados Unidos. Ela assassinou 7 homens em um período de 1 ano, entre 1989 e 1990, nas rodovias da Flórida. Wuornos foi uma prostituta e muitas vezes afirmou que matou em legítima defesa, alegando que seus clientes tentaram estuprá-la. Wuornos nasceu em Michigan, em 1956, e teve uma infância difícil. Ela começou a trabalhar como prostituta aos 14 anos e teve muitas experiências traumáticas ao longo de sua vida. Ela foi presa em 1991 e executada em 2002. Dennis Rader, também conhecido como BTK, Bean Torture Kill, foi um assassino em série que aterrorizou a cidade de Wichita, Kansas, durante os anos 70 e 80. Ele matou 10 pessoas e invejosas cartas ameaçadoras para a polícia e a imprensa local, antes de ser finalmente capturado em 2005. Rader nasceu no Kansas, em 1945, e passou a maior parte de sua vida adulta trabalhando como funcionário público. Ele era casado e tinha filhos, mas também tinha um lado sombrio que incluía o desejo de controle e humilhação sobre suas vítimas. David Berkowitz, também conhecido como Filho de Sam, foi um assassino em série que aterrorizou Nova York no final dos anos 70. Ele matou 6 pessoas e feriu outras 7, principalmente em áreas públicas. Berkowitz nasceu em Nova York, em 1953, e teve uma infância problemática. Ele se juntou ao exército em 1971 e passou a maior parte de sua vida adulta em empregos de baixa remuneração. Ele afirmou que ouvia vozes que o obrigavam a matar. Berkowitz foi preso em 1977 e ainda está cumprindo pena de prisão perpétua. Esses são apenas alguns exemplos dos casos mais apavorantes de serial killers que já existiram.
Cada caso é único, mas todos seguem um elemento de horror e tragédia. É importante lembrar que esses crimes são inerentes e a maioria das pessoas é capaz de viver pacificamente em sociedade. Se você conhece alguém que está lutando com questões de violência ou comportamento problemático, procure ajuda profissional. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa que eu te conto para mais vídeos interessantes sobre casos criminais e muito mais. Obrigado por assistir!